Com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Tá tudo bem, vai tudo bem, né? Aleluia. Vamos, Senhor Jesus. Por isso que vocês estão aqui. Por isso que vocês estão todos aqui. Porque tudo vai bem, né, irmão? Aleluia. Eu quero chamar meu esposo aqui na frente, comigo, para não me deixar sozinha aqui. Fica calado. Fica quietinho. A hora de falar tem a hora de falar, né? Fica quietinho aí, viu? Aleluia, Jesus. Irmãos, irmãs, irmãos, eu quero dizer para vocês, contar, né, um pouquinho do testemunho do meu esposo. Tem 7 anos que está fazendo, né? 7 anos que ele passou por uma cirurgia. E foi uma coisa assim tão difícil, né, para mim, porque tem momento difícil, não tem, irmãos? Verdade. Todos sabem que tem momento difícil na vida de todos nós, né? Ninguém tem uma vida calma, serena, cheia de bênção o tempo inteiro, né? Sempre tem os baixos e altos, né? Mas quem confia no Senhor, esse tem vitória. Aleluia, Deus. Irmãos, meu esposo estava com um caroço, né? Eu não falo tumor, eu falo caroço, né? Na cabeça, assim, atrás dos olhos dele, né? Atrás dos olhos. Por dentro mesmo. Né? Aí nós não sabíamos fazer exame de vista e não sabia o que era. Eles falavam só assim, está escuro, muito escuro. No fundo do teu olho, não dá para ver nada. Todo médico que a gente ia era a mesma conversa. Aí até um dia o médico pediu, né, exames, pediu ressonâncias, essas coisas, tomografia, né? E a gente começou, né, fazer os exames, porque não é fácil, né, irmão? Tudo particular não foi fácil para nós, o que nós passemos, né? Então, ali, quando eu acho até graça de mim mesmo, sabe? Naquele momento tão difícil da minha vida, que os médicos mandavam fazer o exame, mas não tinha aquele médico certo para dizer assim, eu vou encaminhar ele para uma cirurgia. Não tinha. De um jogava para o outro e foi passando assim. Aí o meu genro levava todo lugar que precisava levar meu esposo para fazer exame. Meu genro Calei, o esposo da minha filha Deus amar, levava ele todo lugar. Ele ia, eles dois, né? Aí quando ele foi fazer a primeira ressonância, irmão, às vezes eu ri e depois aí eu choro e eu chorei tanto, foi tão difícil para mim. Aí aquele dia que ele foi fazer a ressonância, foi lá em Formosa, eu falei, eu vou junto. Preocupado, né, com ele, deixa quieto, meu filho. Aleluia, Deus. Preocupado, né? Ver o que ia dar, mas ele sempre foi sorridente, contador de história, né? Gosta muito da palavra do Senhor, graças a Deus. E eu falei assim, eu vou junto também. Para que eu inventei junto? Eu achando que eu ficava aqui e era melhor eu estar com ele. Irmãos, quando eu ia, me deu uma ânsia de vômito. Aí agora eu pensei que vai morrer sou eu, né? Meu esposo não. Eu pensei tanta coisa assim, eu falei assim, mas fiel é Deus na nossa vida. Aleluia. Aí quando chegou lá, que arrumou lá para ele e tal, eu que fui para outra sala com meu
meu genro e deixei ele lá separado, lá onde ele ia fazer a ressonância. Aí eu falei, meu Deus, eu vim acompanhar meu esposo, agora eu que estou passando mal, irmãos. É porque era aquele momento tão difícil. E a pressão, né? A areia sobe ou desce ou mantela todinho, né? Então eu comecei a passar mal e precisei ser consultada ali. O médico passou remédio para mim. Ele passou um remédio tão forte para mim que eu apaguei. Eu não vi mais nada. Eu falei, meu Deus, eu estou vendo tanta estrela. Eu estou vendo tanta lagarta de fogo, tanta estrela. Minhas vistas estão acabando, mas eu não falei nada com ninguém, né? Aí a moça chegou e falou assim, estenda o braço, deixa eu ver a sua pressão. Aí eu não falei nada e fui ficando caladinha, até assim. Aí eu apaguei, eu não vi, sabe? Aí o médico veio e a moça correu e tirou o remédio, porque o médico me deu um remédio muito forte. E é difícil, né, uma pessoa apagar assim, mas com aquele remédio, eu falei, meu Deus, eu vim acompanhar meu esposo e agora quem está passando mal sou eu. Que é isso, meu Deus? Eu não sou assim não, eu sou uma mulher forte, porque eu estou ficando fraca, eu não... preocupada demais, eu não sou assim não, porque eu confio no Senhor. E ali eu voltei para casa, ele fez a ressonância, mas a gente não pegou o resultado na hora, né? E eu ameixada para saber aquele resultado, né? Aí, depois, ele mesmo foi lá e pegou o resultado, mas ninguém olhou para ele, e ele também não sabe olhar essas coisas, né? Muitas vezes a gente olha e não entende o que está escrito ali, né? Porque coisa de médico eles botam ali para a gente não entender. Só o médico mesmo para entender, né? Aí então, era assim, irmão, só a gente caminhando e tal. Aí quando foi um dia eu falei assim, Senhor, meu esposo tinha saído, né? E ele nunca que chegava. Eu falei, meu esposo foi passar mal na rua, deve estar caído por aí, ou estar no hospital. E fui pensando assim, as coisas. Aí eu morava desse lado aqui, nessa casa lá aqui, na portinha aqui, né? Tem uma areazinha que os irmãos conhecem. Aí eu coloquei uma mesinha lá e peguei o celular, botei lá assim, caçando uma palavra de Deus, né? Para Deus falar comigo. Naquele momento ali, sabe? Eu comecei a fazer pensei assim, Senhor, eu preciso fazer um voto com o Senhor a favor do meu esposo, aleluia. E ali daí a pouco caiu ali no hino, Sara Farias, sabe? Aí ela estava testemunhando, dando testemunho dela, né? E eu já chorava tanto que eu falei assim, esse dia, irmão, parece que eu chorei que dava com umas 10 ou 15 ou 20 pessoas chorar. Eu tentava para não chorar, mas a água, assim, parece que aquilo não era lágrima, parece que era água, jorrava assim no meu rosto. E eu comecei, eu chorava, e ela testemunhando, e falava assim, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, pode fazer o que você quer fazer, pode comprar sua roupa nova, seu sapato novo. E eu fui pegando assim, eu peguei assim, caí de joelho assim, comecei a fazer um voto com o Senhor. Através daquela mulher, Deus usou aquele testemunho dela naquele momento para mim. E aí ela louvou o hino, né? Eu fiz ali o meu voto com o Senhor. Eu fiz o voto com o Senhor, que o Senhor desse a bênção, né? A cura para o meu esposo. Eu nunca ia abandonar ele em momentos nenhum. Nenhum eu ia abandonar ele. Todos os momentos eu queria estar ali ao lado dele, que eu ia ajudar ele. Irmão, eu sei que eu fiz um voto
muito forte ali com o Senhor, com dor na alma. Porque tem coisa, irmãos, que a alma dói, é na alma. Dói, coração, né? E ali eu fiz um voto com o Senhor, que eu pagaria o meu voto, né? Como culto de ação de graça. E está com 6 anos, depois de 1 ano, foi que eu fui pagar o voto. E está com 6 anos, que todo ano, no mês de maio, eu faço esse culto de ação de graça. Aleluia, Jesus. Porque naquele momento difícil, o Senhor nos socorreu. Meu esposo ficou lá no hospital, graças a Deus. Deus enviou um médico, que o meu genro levou ele no médico. O médico deu encaminhamento para ele, para o hospital de base. E ali, graças a Deus, Deus colocou na vida dele o médico para cuidar dele. Aleluia, mas só que ele tinha que ficar lá para guardar a vaga, para quando surgisse uma vaga, era para ser ele. E com isso já estava com 9 dias que meu esposo estava lá. Ele orava por todo mundo e tal. Mesmo depois da cirurgia, irmão, ele orava pelo povo. Ele orava pela pastora Edna e as enfermeiras, os pastores falando lá que ele estava orando por uma pastora que era de Pirapora. Aleluia, Jesus. Mas ele não estava sabendo de nada. Ele não via, ele não sabia o que ele estava falando, porque depois da cirurgia ele ficou esquecido. Enquanto ele estava no hospital, eu ia lá e tal, meu filho ficou com ele quando ele saiu da UTI, ele ficou 6 dias na UTI. E depois ele saiu de lá, eu fiquei lá no hospital com ele. Ele conversava comigo como se ele estivesse me conhecendo, mas ele não falava. Isso ele não falava, mas também não perguntava por ninguém. Ele só perguntou por uma pessoa, a Lucinéia. Ele perguntou por ela e a Thalita. Ele só lembrava delas. Ele não lembrava das outras pessoas. Aí quando o meu genro ficava tão preocupado, ele podia entrar lá qualquer hora que eles deu uma declaração para ele, entrar e ficar com ele, porque ele estava dando muito trabalho lá, porque ele não estava sabendo o que ele estava fazendo ali. E meu genro saía daqui do colégio, que ele é professor aqui, ia lá para o hospital ficar com minha esposa ali. Ele falava, eu prefiro ir do que você. E eu falei, tá bom, você está cuidando do meu esposo? Pode ir. Eu confiava, eu confio muito nos meus genros, né? Então, ali, quando ele saiu da UTI, na noite que ele saiu, meu filho ficou com ele. No outro dia cedo, eu fui para ficar com ele. E ali eu fiquei, eu não conseguia nem sentar assim, não tinha nem lugar para dizer assim, vou recortar minha cabeça e cochilar. Eu passei o dia, passei a noite. Na noite que eu pensei assim, agora eu vou cochilar um pouquinho aqui, porque ele está dormindo. Quando eu fechei ele, meteu os pés para levantar, ele levantava, se ele deixasse, ele saía. E sem saber onde é que estava. Pegava um rumo assim e ia embora. E tinha escada para descer, né? Tinha elevador. Aí eu corria já para a porta, falava, não pode não, amor, pode não. Deita lá, deita. E aí passei a noite em claro e no outro dia eu não comia nem bebia. Eu passei o dia à noite, sabe, com ele lá. No outro dia de manhã, e a menina da janta, ela falou assim, mulher, você tem que comer. Eu falei, não desce, não quero. Eu passei o dia à noite, nem água, eu não bebi, porque era um jejum que eu não queria fazer, mas era como se eu fosse obrigada. Tá ali daquele jeito que Deus queria, era daquela maneira. Eu passei a noite em claro. No outro dia de manhã, eu falei assim para ele, olha amor, hoje nós vamos para casa.
Hoje nós vamos para casa. E ele, nós vamos. Eu falei, ó, quando o cafezinho vir, você vai tomar seu cafezinho, comer o seu pãozinho, e eu vou comer o meu também. Irmãos, parece que eu nasci numa alegria tão grande que não era eu mais. Deus é bom demais. O Senhor foi lá e tocou em mim assim. Aí eu falei, Senhor, se o que eu estou sentindo dentro do meu coração é vindo do Senhor, toca no médico. Eu vou levar meu esposo para casa hoje. Aleluia, Mais tarde, o médico passou e falou, o Pedro está muito bem, hein, velho? Você vai para casa hoje, viu? Hoje você vai para casa. Aí ele ficou todo alegre, mas ele não sabia o quê, que ele estava lá. Ele não sabia por quê. Depois da cirurgia, ele não sabia. Aleluia, Jesus. Então, irmão, foi uma coisa assim. Aí foi quando eu vou voltar aqui um pouquinho no voto. Foi quando eu ficava, ele ficava lá, eu ficava aqui na minha casa. Aí eu orava a noite todinha. Quando não era de cara no poste, no chão mesmo, ou de joelho, ou em pé, ou andando na casa, eu sentava na cama, fechava meus olhos, levantava minhas mãos para o céu. Aí, enquanto ele estava lá, Deus me deu 2 visões. Uma eu já contei aqui, e a outra não sei se eu contei, né? Mas é uma coisa muito forte e grande que eu não posso contar aqui hoje, viu? Um dia eu vou contar para os irmãos, porque é uma coisa que eu não esqueço. As coisas vindo do céu assim, irmãos, é uma coisa incrível, é uma coisa assim que no mundo não tem nada igual. Aleluia. Uma que eu contei aqui foi que enquanto eu estava orando, na meia-noite, madrugada, lá dentro do hospital, na UTI, naquela sala que ele estava, que tinha muita gente, né? Tinha um demônio ali, vestido como se fosse de noiva. Mas ele andava corcunda e com aquelas coisas na cabeça de noiva, aquele vestidão, uma coisa mais horrorosa, sabe? Com aquele saltão mais esquisito do mundo, sabe? É igual, descascavelando igual, sabe? E vinha assim, corcunda assim, e falava assim, aonde está aquele desgraçado? Aonde está aquele miserável? É hoje que eu vou matar ele. Que eu falo, Senhor, socorre o meu marido. Ele está caçando o meu marido ali, Senhor. Vai lá, Senhor, vai lá. Quando ela passava, assim, aquele demônio passava, olhava para todo mundo naquela UTI ali, todo dia morria gente toda hora. E olhando para todo mundo, quando chegava nele assim, olhava assim nele e falava, seu desgraçado, eu te mato, você ainda está aqui, seu miserável. É hoje. Eu socorro, daqui eu gritei o Senhor, socorre meu marido, meu esposo aí no hospital, Senhor, dá um socorro para ele. Irmãos, eu me arrepio quando eu lembro. Desceu um anjo do Senhor, assim no meio, ele desceu do outro lado da cama, e o bicho estava do outro lado, ele arrancou a espada e falou assim, nesse tu não toca, ele já tem dono, o que tu tá fazendo aqui? E fez assim com a espada, eu quero matar esse desgraçado, e ele, nesse tu não toca, fez com a espada nele assim, virou só um tubo de fumaça nele. Falei, meu Deus, o Senhor é bom demais, viu? Quantas pessoas estão na UTI e vai morrendo, por isso que a gente tem que orar, viu, irmãos? Quando tem um nosso na UTI e aquelas pessoas que estão lá, vamos orar por eles. Que Deus dá a cura, né? Que Deus traga eles para casa. E que for o Senhor levar, que o Senhor envia alguém ali que prega, né, a palavra para eles, né? Que eles saiam dali salvos. Vai para a glória do Senhor, né? Aleluia. Eu sei que eu sofri tanto, irmãos. Muito. Agora eu vou dar a oportunidade para meu esposo para ele falar um pouquinho. Meio minuto. Eu cumprimento todos com a paz e a graça de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Eu quero dizer para vocês que eu sou muito feliz com Jesus e estou feliz por ver vocês aqui nessa noite. Todos vocês. Eu quero dizer para vocês que 4 paredes é uma loja. Mas quando juntamos para louvar o Senhor, é uma igreja abençoada. Aleluia. Eu quero falar para vocês que aquele dia daquela cirurgia, eu estava lá na espera, esperando ali aquele dia. Chegou uma equipe e falou assim: Pedro, você foi chamado para a cirurgia. Eu falei: quando? Ele falou: hoje, agora. E eu falei: mas não estava marcado para 3 meses. E ele falou: você quer ir embora ou quer ficar? Eu falei: eu vou ficar aqui, não vou trabalhar. Aí passou uns 5 dias mais ou menos, chegou uma equipe de médico e falou assim: Pedro, sua cirurgia saiu para hoje. Eu falei: sério? Sério, bora. Me levou lá numa sala, tomei banho, troquei de roupa, coloquei a roupa do hospital e liguei pro meu genro, professor Carley, que é o esposo da minha filha, a Deusamar. Chegou logo, rapidamente, ele chegou lá e eles me levaram para a sala da cirurgia e falou assim: você já tomou água hoje? Eu falei: não. Ele falou: tem que tomar para na hora da cirurgia você não ficar desidratado. Me deu um copo de água até grande assim, mas igual água de coco. E eu tomei, e esses médicos, eles aplicou em mim para chegar até a hora da cirurgia, 4 anestesias. Na coluna, na cabeça, eu falei: rapaz, você tirou o meu cabelo, foi com água quente, que não nasceu 4 não. Meu Deus do céu. Eu conheci depois os médicos, era Dr. Tiago, Dr. Oswaldo, Dr. Robert Paulo e a doutora Leila. Essa equipe falou pro meu genro: 10h30, você vai ficar, tem um corredor assim, cheio daqueles bancão ali, você fica aqui, quando a gente terminar eu lhe falo. O meu genro descia lá naquelas barracas que tem na beira do eixo sul, comprava refrigerante, comprava água, ele disse que ria, chorava, e lá naqueles corredores ali, aguardando. E essa equipe arrumou aqueles negócios que eles puxam e tal. Moça, era tanta coisa, tanta pinça. Ele chegou a falar para mim que se demora mais qualquer coisa, ia ter que cortar minha cabeça e abrir. Tinha que cortar esses esgotos, tudo, para abrir, para tirar. Chama glândula hipófise. Quem já estudou sobre medicina sabe essas coisas. Todas as pessoas têm. Só que em mim, ele disse que talvez eu levei pancada, jogando bola, ou eu trabalhava na fazenda, pegando boi para no mato, faltava queda lá, que eu falava: hoje acabou, morreu. E não morri, estou aqui até hoje. Aí ele falou: agora nós vamos tirar isso aqui via obstrução. Colocou tanta coisa que a gente tem uma cartilagem aqui dentro aqui, eles teve que tirar uma parte, eles guardou aquilo lá no soro e depois colocou de novo. E moço, 10h30, 11 horas foi que começou. Quando era 10 horas, 10h30, mais ou menos assim, para 11 horas, ele chamou o meu genro e falou: você fica aqui, quando terminar, a gente lhe chama. E eles fechou a porta. E aquela turma lá, o anestesista, que era o doutor Tiago, e o cirurgião, o doutor Oswaldo, tinha o doutor Robert Paulo e tudo mais. E a doutora Leila para auxiliar também. Um telão aqui com tanto aparelho, eles via tudo lá, o local aqui, colocou pinça pela boca, com laser e tudo mais. E gente, quando ele saiu lá fora e chamou o meu genro e falou: ó, nós terminamos agora, mas você não vai ver ele, você pode ver ele só amanhã.
você pode ir embora a vida de todo mundo, que ele está bem. Era 10 horas da noite. Essa equipe toda foi de 10 da manhã a 10 da noite. Eita, Deus. Aí o meu genro foi embora e eu fiquei lá mais 9 dias depois. E graças a Deus, a minha esposa teve a coragem de fazer esse voto para Deus me abençoar, que nós ia continuar fazendo esse culto de agradecimento. Sempre nós vamos fazer, porque Deus operou um milagre ali. E eu falei, Senhor, eles vão me operar, mas o Senhor envia um anjo para não deixar acontecer nada errado. Quando eu apaguei ali da cirurgia, eu vi o anjo do Senhor chegou com a... Segura aqui, por favor. Chegou com uma bobinazinha de um tecido, enroladinha assim, ó. E chegou assim, do lado dos meus pés, com aquela bobina desse tamanho. Eu via as mãozinhas do anjo, só as mãozinhas assim. E eu via, de olho fechado, anestesiado, eu via o chinelinho, mas a gente não vê o anjo do Senhor assim, completamente assim. Às vezes vê ele com a espada na mão, só a mão. Ele chegou com aquele, tipo o TNT branquinho assim, e falou assim, a toalha, eu falei TNT. Chegou e ele falou assim, não se preocupe. O homem não vai tocar aonde não deve. E fez assim, ó, em cima de mim. E mas eu, anestesiado, só na mente eu vi aquilo, né? E Deus abençoou de uma forma especial. No dia que ele deu alta, ele falou para mim, você trabalha, você tem alguma profissão? Eu falei, eu trabalho em construção civil. Ele falou, ó, nunca mais você vai poder andar de moto sozinho, você não vai poder pilotar avião. Eu falei, logo que eu sou profissional, você quer pilotar avião. Você não vai pilotar avião sozinho, você não vai andar de moto, que essa cirurgia, de qualquer momento, você pode dormir em qualquer lugar. Você não pode trabalhar mais em construção civil. Rapaz, eu falei para ele, quem foi que deu a última palavra? Ele falou, não, a medicina está falando. Eu falei, ó, a última palavra ela vem do Senhor. Eu vou trabalhar assim, que eu sou dizimista. Um dia você vai na minha igreja saber que eu sou um pregador da palavra de Deus. Ele falou, eu só estou te avisando, você não vai pisar a minha escada. Com 5 meses depois, eu estava colocando a terceira laje num prédio que eu fiz no setor de oficina norte. 5 meses depois. Eu tenho testemunho. Tinha um rapaz que morava aqui comigo, nessa kitnet aqui na minha casa. Ele estava lá trabalhando comigo, eu levei ele foi trabalhar ajudando comigo. A terceira laje num prédio. 5 meses depois nós estávamos colocando. E Deus tem abençoado que esse culto, até hoje está com 6 anos, que hoje completou, é o culto do agradecimento. E nós vamos continuar fazendo, porque Deus tem nos abençoado. Hoje eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu estou no ministério. Jesus é a solução. Glória a Deus. Eu sou feliz por isso, porque eu conheci um ministério de caráter, de procedimento. Entendeu? E eu dou graças a Deus por isso. Olha, eu quero falar para vocês também, a pastora Francisca está falando aqui. Eu fiquei lá 8 dias, eu não lembro de nada. Se eu tomei o mesmo café, eu não lembro. Eu não lembro que eu vi ninguém. Os médicos falaram para mim, o doutor Tiago chegou e falou assim, você é evangélico, né? Eu falei, sou. Graças a Deus eu sou evangélico. Ele falou assim, é porque nos dias que você estava aqui pegando, eu estava no soro. Irmão, eu acordei, o soro fica um tripé aqui com a garrafa. Eu acordei, estava aquele crepe aqui com a agulha. Eu acordei e fiz assim, ó.
arranquei com as unhas, ficou uns riscos aqui no meu braço. E eu taquei a mão naquele tripé que bateu lá na porta. E aquele povo que estava ali naquele local, ali naquela sala, ninguém me chamou, ninguém falou nada. Ficou todo mundo olhando, o tripé com a garrafa do soro caiu lá, mas a agulha ficou aqui. E eu virei para um lado assim e a agulha aqui derramando sangue. Eu vi os caras com uma pazinha. Você dormiu, né? Eu dormi, a agulha ficou aqui, o soro voou a mangueira. E eu virei, eu vi no... Depois chegou uns médicos lá e olhar como é que estava. Estava aqui, ó. Ele disse que estava mais de 1 quilo. E eu vi ele apanhando com uma pazinha de pegar lixo. Pegou assim aquele bolão assim, ó, quase do tamanho de uma garrafa descartável. Pegou aquele negócio e correu, botou num saco e sumiu pra lá. Porque eu saí do hospital, eu estava branco. Da minha cor, não fico branco, eu vou ficar cinzento. Eita, meu Deus. É porque ele era doador de sangue. Aí, Ele falou assim, ele tinha muito sangue. Aí até hoje, né, amor? Ele falou assim, ó, sabe por que você não passou mal, não desmaiou? Porque você era doador de sangue. E eu puxei a minha ficha lá quando eu parei por causa da cirurgia. Eu tinha 23 doações de sangue e 2 doações de plaquetas. Oh, Deus. Aí ele, na cirurgia não foi colocado porque meu sangue é muito forte e eu era doador, por isso não precisou. Irmão, mas eu quero dizer para vocês, pensa numas pessoas que confiou em Papai do Céu. Oh, Deus. Quando eu cheguei, ela falou, ó, tudo que passou, nós estávamos aqui orando por você. E eu estava lá também. O doutor Tiago falou assim, eu descobri que você é evangélico, ninguém me falou, mas você levantou um dia daqui, e você levantou, foi na janelona ali, que é virada ali para aquele eixinho primeiro ali, que sai na galeria dos estados ali, você estava naquela janela ali, orando por uma pastora de Pirapora, você falando, a pastora Edna. Você conhece essa pessoa? Eu falei, conheço. É a fundadora do meu ministério. Que um dia você vai ver eu pregar lá nesse ministério, na minha igreja. Ele falou assim, quem sabe se um dia eu não vou lá. Eu falei, se você quiser ir, você vai. E aí eu quero dizer para vocês que ele falou assim que eu não ia trabalhar mais, não ia subir de escada. E com 5 meses eu estava colocando aquela laje ali, todo mundo falando assim, Pedro, você tem coragem. E eu falei, não é coragem, é Deus na minha vida. Aí, com 8 dias que eu vim para casa, ela, o meu genro, minha filha, foi me buscar. Ele deu alta, ela ligou e meu genro foi mais a minha filha para trazer. Quando chegou aqui, ele parou aí, eu desci do carro. Eu desci e fiquei assim, virado para esse portão olhando, falei, o que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? A pastora chegou e fez assim no meu braço, assim, ó, me dá o braço desse eu te ajudar. Eu conheci a voz dela essa hora. Eu olhei para ela assim, conheci a voz dela e eu olhei, mas eu não quis falar nada para ela não ficar preocupada. Rapaz, ela veio, abriu o portão. Eu fui, tomei banho, a minha filha Lucinéia chegou, ela mora na frente aqui, chegou com uma vasilhazinha com um almoço pra gente, que ela estava lá desde o outro dia. A missionária Lucinéia chegou com as vasilhas com o almoço, então almoçou. Dessa hora pra cá, eu conheci a minha casa, conheci a Lucinéia, mas 8 dias eu não vi nada. 4 anestesias. 2 anestesias na cabeça, não é brincadeira. E eu olhava, até o dia que eu vim para casa, eu olhava na parede assim, estava fazendo assim, ó, verdinho, ó, na parede. Quando sumia, aparecia descendo. Muito dia. Não é brincadeira não, mas Deus é acima de todas as coisas. Aleluia. Há 6 anos. Uns 5 meses, já passou para 7 anos. 5 meses depois eu estava
em cima daquele prédio, colocando a terceira laje. Tudo bem. Miséria. Agora eu vou falar aqui um pouquinho que às vezes não é coisa assim nem da gente estar comentando. Como eu não podia trabalhar e me levar no assistência social de Brasília. A gente, os meninos aí, o meu genro, me levaram lá umas 5 vezes. Chegava lá, fazia um... Como é que fala lá? Igual... Cadastro, ficha. Perícia. Eu fazia perícia lá. Eles botavam uma cartinha aqui no correio. Não foi possível. Eu tornava aí, botava a cartinha. Não passou no sistema do governo. Eu tornei, não passou no sistema do governo. Na 4ª vez eu fui. Ele falou, de hoje, 0, hoje, a 9 dias ele dá a resposta. Aí um dia eu estava vindo ali, eu vi um motoqueiro saindo aí, eu falei, sabe o que ele está pedindo? Alguma coisa. Aí eu entrei, olhei na caixinha do correio ali, tinha uma cartinha assim, seu benefício foi concedido. Pediu que eu fosse abrir uma conta no BRB de frente à Feira dos Goianos. O meu genro me levou lá, eu abri essa conta lá e tal, eles transferiram para Planaltina. No dia que a gente fez a conta lá, ele só falou assim, ó, você não confia nesse benefício não, viu? Eu falei, por que sim? Ele falou, porque isso aí é da assistência social. E assistência social, isso aí é 2, 3, se tirar 4 vezes, sorte sua. E eu falei, mas espera aí, você não ainda viu um detalhe que eu quero falar para você. O meu benefício, o homem não vai cortar. Quem manda no meu benefício é Deus. Ele falou, você tem fé para isso? Eu falei, tenho. Ele falou, então usa a tua fé. Se você tem fé para isso, usa a tua fé. Está com 6 anos. E não vai cortar. Eu quero falar para vocês o seguinte. Na palavra de Deus, diz a Bíblia, que o Senhor falou assim, ó, no livro de João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.